Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. E hoje a lição 7 nós vamos ver um aspecto do apóstolo Paulo, que foi o Paulo como um plantador de igrejas. 1 Coríntios 3, 6 a 9, Atos 13, 1 a 3 e Atos 16, 1 a 5 e o versículo 9 e 10 é o texto básico da nossa lição, a leitura bíblica em classe. Bem, o apóstolo Paulo, um dos aspectos mais relevantes durante o texto bíblico é o apóstolo Paulo como um plantador de igrejas. Paulo foi um desbravador. Nós vemos o apóstolo Paulo com um ministério muito amplo. Paulo foi um evangelista, Paulo foi um missionário, foi um plantador de igrejas, Paulo foi um discipulador, Paulo foi um formador de obreiros, Paulo foi um teólogo. Enfim, o ministério vasto do apóstolo Paulo. Mas nesta lição de hoje nós vamos estudar especificamente sobre este aspecto da vida ministerial de Paulo, que foi como plantador de igrejas. Na primeira parte, o comentarista comenta sobre Paulo como desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Ninguém no Novo Testamento, certamente, teve um ministério tão amplo como o apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo, depois de salvo por Jesus, foi dedicar-se à pregação do Evangelho e à plantação de igrejas, de forma que as igrejas cresceram muito. Segundo o relato do Atos dos Apóstolos, muitas igrejas foram estabelecidas pelo apóstolo Paulo, direta ou indiretamente. Foram influenciados então pelo seu ministério. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho porque ele via como uma obrigação. Ele falou isto em Romanos. Ele se considerava nas suas epístolas como o preso do Senhor, o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele fora chamado para pregar o evangelho entre os gentios. E ele via isso como uma responsabilidade então muito grande. Por isso, pelo seu compromisso em pregar o evangelho entre os gentios, ele se via então como um preso do Senhor. Ele tinha um compromisso com Jesus de pregar o evangelho entre os gentios. Por isso, tanta ousadia, tanta coragem, por isso fora ele tão destemido. Ele pregava nas sinagogas, ele anunciava que Jesus era o Filho de Deus, ele convencia através de textos bíblicos do Antigo Testamento, ele testemunhava, fosse diante de um tribunal, fosse diante de uma sinagoga, fora diante de uma praça ou numa via pública, como foi o caso de Atenas. Enfim, ele era ousado em Cristo. A plantação de igrejas, nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso mostra então que a plantação de igrejas é uma parceria. Muitas vezes, então, um obreiro, um missionário faz uma atividade, outra faz outra, mas o crescimento é Deus quem dá. A igreja do mundo antigo, que se tornou a base missionária para a plantação de outras igrejas, depois de Jerusalém, foi a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja rica em líderes, era uma igreja forte, era uma igreja bem estruturada. Nós vemos isso em Atos no capítulo 13, e lá se tornou a primeira base missionária da igreja primitiva. De lá os missionários saíam e para lá os missionários retornavam. E foram empreendidos então viagens missionárias. A lição comenta sobre pelo menos duas dessas viagens missionárias. Uma o apóstolo Paulo foi pela via marítima e outra através da via terrestre. Mas ele passou em várias cidades pregando o evangelho e estabelecendo igrejas. Ele estabeleceu igrejas ou ele pregou o evangelho, estabeleceu igrejas em Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Muitas cidades em torno do Mediterrâneo foram alcançadas pela mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo. Bem, como era a estratégia de Paulo? A estratégia de Paulo
ela era da seguinte forma. Primeiro, os missionários eram comissionados, como foi o caso, por exemplo, de Paulo em Antioquia. Depois o auditório era contatado, o evangelho era comunicado, os ouvintes convertidos, os crentes depois de convertidos eram reunidos, congregados, depois de congregados a fé era confirmada. Nós vimos o apóstolo Paulo fazer isto numa segunda viagem missionária, ele passando para confirmar a fé dos cristãos. Os líderes depois eram consagrados, nós vemos isso também no livro de Atos dos Apóstolos, pois depois líderes foram então estabelecidos em várias cidades. Os crentes eram recomendados, essas recomendações vinham através das epístolas, nós vemos isto muito no Novo Testamento, Paulo recomendando, um exemplo típico disso é a carta aos Tessalonicenses, Paulo fazendo recomendações para eles viverem de forma digna do Evangelho. Então, os crentes eram recomendados. Essa recomendação muitas vezes acontecia através de epístolas. Os relacionamentos eram continuados. Paulo ia embora pregar o Evangelho em outro lugar, mas ele continuava mantendo o relacionamento com aqueles novos convertidos, inclusive enviando obreiros, recebendo notícias, mandando notícias, como foi o caso, por exemplo, das epístolas da prisão, especialmente a epístola aos Filipenses. Dá para a gente ver isso claramente, os relacionamentos continuados. E depois as igrejas missionárias elas eram convocadas para também fazerem missões. Então, essa era a estratégia então do apóstolo Paulo. Se você estudar a história de missões, você vai observar que ao longo dos séculos foram utilizadas várias estratégias missionárias. A estratégia, por exemplo, de Patrício, no ano 389, foi um missionário inglês na Irlanda. Primeiro ele achava o rei, ele se dirigia ao rei da localidade, ou um líder político, ele então era convertido e a partir daí ele evangelizava o povo. Então a estratégia de Patrício era essa: primeiro a conversão do rei e depois a conversão do povo. Um outro inglês foi Bonifácio, entre o ano 680 e o ano 755. Ele evangelizava, a estratégia dele era alcançar os de classe alta. Ele se identificava com o povo, falando a sua língua, fazendo trabalhos braçais, utilizando as vestimentas que eles também utilizavam. Enfim, era a estratégia de Bonifácio. Depois nós temos a estratégia dos jesuítas. Os jesuítas do ano 1540 a 1773, que foi utilizado pela Igreja Católica. A Companhia de Jesus foi a grande central missionária da Igreja Católica. Eles aprendiam a língua, promoviam a literatura básica nesse idioma. Eles então reuniam os índios em aldeamento, onde eram ensinados e disciplinados. Eles utilizavam também muito a educação para evangelizar. Bem, o missionário Matthew que foi missionário na China, ele se adaptou de forma intensa aos costumes chineses para ganhar os chineses para Cristo. E assim, várias estratégias missionárias foram utilizadas ao longo dos séculos. William Carey, que foi chamado pai das missões modernas, fundador da Sociedade Batista para a Propagação do Evangelho entre os Cristãos, isso na Inglaterra, ele pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam, igrejas nacionais eram estabelecidas, a liderança era treinada e eles também atuavam na tradução da Bíblia, publicação da Bíblia. E assim, muitas estratégias missionárias foram utilizadas. Do irmão André, por exemplo, eu estou citando algumas. O irmão André, o fundador da missão Portas Abertas, ele fez... a estratégia deles era fazer Bíblia entrar no mundo comunista. Já a estratégia de David Shaw era foi criar os grupos familiares de crescimento. Então, muitas estratégias missionárias foram utilizadas ao longo dos séculos. Nessa lição especificamente, nós estamos abordando então a plantação de igrejas. A terceira parte da lição fala das características de um plantador de igrejas. Deve ser motivado pelo chamado, deve ter experimentado no deserto da vida e a igreja deve ser segundo as Escrituras.
Eu vou acrescentar alguns pontos relacionados à plantação de igrejas. Plantar igrejas foi a atividade do apóstolo Paulo. Onde estão os plantadores de igrejas nos dias atuais? Onde estão os plantadores de igrejas nos dias atuais? Nós precisamos, então, desenvolver uma visão bíblica do plantio de igrejas, né? Plantio de igrejas. Muitas vezes, o plantio de igrejas ele não acontece porque não temos uma visão bíblica e coerente, né, de como deve ser esse plantio de igrejas. Nós temos um modelo bíblico, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, e nós devemos seguir então este modelo bíblico. Veja bem que o plantio de igrejas é uma missão da igreja, né? É uma missão da igreja plantar igrejas. Ou seja, não apenas pregar o evangelho, mas também plantar igrejas. Algumas falhas, muitas vezes, na igreja, no plantio de igrejas, eu vou comentar sobre algumas dessas falhas que muitas vezes acontecem, né, no plantio de igrejas. Uma das falhas que é muito comum nesse plantio de igrejas é exatamente a igreja ficar perdida na sua burocracia, né? A igreja ficar perdida e a igreja não investir em relacionamentos. A igreja muitas vezes fica perdida dentro do contexto burocrático. A igreja, então, ela tem uma superestrutura, mas essa superestrutura é voltada apenas para si mesmo. Quando isso acontece, então, a igreja ela perde então a visão de plantio de igrejas, né? Porque a estrutura às vezes se tornou tão pesada que ela então não consegue sair dentro dos seus próprios limites. Esse é um dos problemas. Um outro problema no plantio de igrejas é que muitas vezes também, às vezes, a igreja, especialmente dentro de contextos fora do país, é vista apenas como um braço denominacional. É visto apenas para alargar as fronteiras da denominação. Esse é um outro problema também em relação ao plantio de igrejas. A falta de visão também é um outro desafio enorme em relação ao plantio de igrejas. A falta de visão, às vezes não se tem visão. Às vezes se vê, e essa é uma visão também deturpada, que se deve evangelizar primeiro a sua cidade para depois alcançar outros lugares. Não era esta a visão bíblica de missões. Nós observamos que era exatamente uma visão de simultaneidade. Em Atos 1:8 está escrito: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto em como é a expressão que aparece em Atos 1:8. Então, isso mostra que deveria haver simultaneidade, né? Simultaneidade no plantio, então, de igrejas, né? Então, esses são alguns dos problemas que muitas vezes se vê em relação ao plantio de igreja. Logicamente, tem outros, eu comentei alguns desses problemas que são, às vezes, comuns, né, neste processo de plantio, então, de igrejas. Bem, em relação ao desafio de plantar igrejas. O desafio de plantar igrejas é enorme, né? O desafio, por exemplo, urbano, ele cresce de uma forma muito intensa. Todos sabem que o desafio urbano, o processo de urbanização, que vem se acelerando muito nos últimos tempos, ele se constitui um grande desafio para a igreja e para a pregação do evangelho. As cidades têm se tornado locais de não apenas grandes aglomerações de pessoas, mas essas aglomerações elas têm implicações sociais. Aumenta, por exemplo, a vulnerabilidade social, a criminalidade, as drogas,
Aqui também entra a questão da formação de tribos urbanas. A formação de tribos urbanas se constitui um desafio enorme também na pregação do Evangelho. E também o fato das pessoas ficarem, num certo sentido, mais distantes uma das outras, né? Nos seus apartamentos. Isso são dificuldades enormes para o plantio de igrejas na área urbana. O que dizer também na área rural? A área rural também é um desafio, a questão do acesso, da distância. Isso constitui também um desafio de plantação de igrejas na região urbana, né? Esses são alguns dos desafios. Um ponto também relevante é a questão da contextualização da mensagem. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser contextualizada, mas nós devemos então, nesse processo de contextualização, é necessário se verificar a questão da essência. A contextualização, ela não pode abrir mão daquilo que é essencial no Evangelho. Então, contextualizar a mensagem não é abrir mão daquilo que é essencial. Contextualizar a mensagem é trazer a mensagem e aplicar a mensagem dentro da realidade social que aquele povo, que aquela nação e que aquela cultura está inserida. Essa é a missão da igreja. Também deve-se verificar na plantação de igrejas as estratégias, né? Nós observamos o apóstolo Paulo desenvolveu grande parte do seu ministério em regiões, em grandes centros urbanos. Olha a visita de Paulo, por exemplo, a Atenas. Atenas era um grande centro urbano daquela época. Paulo então estava pronto para as regiões mais rurais, mas também para as regiões mais urbanas. Paulo então foi um cosmopolita. Ele pregou o evangelho em grandes cidades, né? Em metrópoles da época, podemos dizer assim. Então veja, deve-se desenvolver então uma metodologia, uma estratégia para a fundação de igrejas, para a centração, para o plantio de igrejas. Logicamente, esse plantio de igrejas, né? Por que as igrejas têm antigamente era muito comum nós vermos o plantador de igrejas. Onde está esse ministério que está relacionado a missões do plantador de igrejas? Algumas igrejas, então, estão perdendo o hábito de evangelizar. O evangelho está se tornando elemento já inserido à cultura. Isso faz a igreja perder a perspectiva evangelística. Então, a perda do hábito de evangelizar, né? Às vezes também não se tem planejamento, não se tem alvo, e isso não é incluído então na estrutura então da igreja. É necessário também para a plantação de igrejas conhecer o local onde vai ser implantado a igreja. Às vezes é necessário até fazer uma pesquisa para compreender a sociedade local, como é que eles pensam, né? Como é que eles qual a visão de mundo deles, a cosmovisão de mundo daquela comunidade onde vai ser plantado a igreja. Então, estabelecer a estratégia para plantar a igreja. Logicamente, então, deve haver, depois disso, abundante evangelização. Evangelização de diversas formas. Aqui é imprescindível a questão do relacionamento. Ou seja, se vai se plantar uma igreja num local, é necessário então investir também em relacionamentos com a comunidade. E a pregação do evangelho é necessário que seja cristocêntrica, né? A comunicação de um evangelho cristocêntrico. Um dos problemas hoje em relação ao plantio de igrejas é que às vezes são mensagens antropocêntricas, concentra-se mais no mensageiro do que na mensagem. Essa não deve ser a estratégia para o plantio de igrejas, né? Deve haver comunicação de um evangelho cristocêntrico. Também não se pode abrir mão da prática da oração. Aqui entra a oração.
A oração é um elemento espiritual que vai abrir também as portas, vai capacitar e vai fortalecer aquele plantador de igrejas para a luta espiritual que ele vai plantar, que ele vai empreender. Depois disso, é necessário, então, a organização de igrejas locais. À medida, então, que a igreja foi estabelecida e ela vai se fortalecendo, vai se abrindo, então, em outros locais. Aí se pode utilizar duas estratégias, né? Uma estratégia que é fortalecer uma igreja local e fazer dela a base para alcançar outras, ou ir alcançando vários lugares ao mesmo tempo. Alguns, às vezes, utilizam uma dessas duas estratégias. Sendo estabelecida a igreja e plantada a igreja, é necessário cuidar também do discipulado dos novos convertidos. E não só do discipulado dos novos convertidos, mas como também o treinamento de novos líderes. A chamada igreja autóctone, né? Especialmente se for uma região de missões. É uma igreja, então, que se autossustenta, se autopropaga e tem os seus líderes próprios. É necessário também, sendo possível, o envolvimento social. O envolvimento social é importante no plantio de igrejas. Envolvimento social que promova ações sociais, né? Para produzir, então, mudanças na comunidade, na sociedade que se vai estabelecer igrejas. Bem, uma pessoa que vai ser plantador de igrejas, quais são as características dele? A lição comenta, eu vou acrescentar alguns pontos. Primeiro, ele tem que ter forte convicção de chamado. Ele tem que ter certeza que Deus o chamou. Ele deve ter também integridade para com o Senhor e para com as pessoas com quem ele vai trabalhar. É necessário também ter espírito ensinável, disposição e humildade para ouvir, ponderar, aprender e fazer também escolhas sinceras de também ensinar. É necessário também que ele tenha ardor evangelístico, desejo de fazer Cristo conhecido, também ter o temor a Deus, relacionar-se com Deus como servo e estar pronto para servi-lo. Esses são algumas características do plantador de igrejas. Ele pode também uma das coisas que o plantador de igrejas pode fazer é plantar igrejas a partir de uma igreja já existente. Se já tem uma igreja existente na região, ele pode, a partir desta, fundar novas igrejas. Plantador de igrejas. A história da nossa denominação, Assembleia de Deus, tem mostrado que grande parte das igrejas locais, elas começaram em casas. Muitos obreiros fundavam igrejas locais em casas, para depois, então, irem para um salão que se tornava, às vezes, igrejas e hoje se tornaram grandes ministérios. Um outro elemento também que queremos considerar é o Espírito Santo e o processo do plantio de igrejas. Veja o Espírito Santo atuando no livro de Atos dos Apóstolos, capacitando os apóstolos, dirigindo os apóstolos para o plantio de igrejas. Então, é imprescindível também considerar a relação que existe entre o Espírito Santo e o processo de plantação de igrejas. Então, nesta lição essa lição que nós estamos estudando, a lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Então, você pode considerar para a sua classe vários desses aspectos, né? Considere os aspectos de Paulo como um plantador de igrejas. Você pode destacar as características de Paulo como um fundador de igrejas, como um plantador de igrejas. Pode mostrar também no livro de Atos, especialmente as viagens missionárias de Paulo, mostrar como ele abriu igrejas. Pode mostrar no texto bíblico, muitos alunos às vezes não conhecem ainda talvez o texto bíblico, e mostrar as características de um plantador de igrejas, né? E levantar uma discussão também por que algumas igrejas não plantam igrejas. O que atrapalha o plantio de igrejas, né? Porque algumas igrejas e denominações perderam a visão do plantio de igrejas. Então, são alguns pontos que você pode considerar, especialmente no contexto prático do plantio de igrejas. Então, esta é a lição de número 7, Paulo,
o plantador de igrejas. Então, que você possa destacar os pontos principais e estar pronto, né, para considerar, então, para a sua classe, os elementos principais desta lição tão relevante, esse aspecto tão importante da vida do apóstolo Paulo. Nós agradecemos que você possa, então, compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu like, compartilhar nos grupos. É a forma que você tem de nos ajudar aqui neste canal. Nós agradecemos e contamos com você na nossa próxima aula, nossa próxima lição. Até lá e que Deus o abençoe.